Então, a gente deu uma introdução de árvores, que é o suficiente para vocês terem uma noção de como é que as coisas vão funcionar. E a gente também falou, né, como é que eu exibo uma árvore, como é que eu caminho na árvore. Então, quando a gente fala de caminhamento, eu estou falando caminhamento é percorrer eu tenho que percorrer os elementos da estrutura de um ponto a outro. Sendo que o final e inicial podem não existir. Por que podem não existir? Então, isso é uma coisa que a pessoa não diz. Né? Por que podem não existir? Porque a árvore pode ser vazia. Se a árvore é vazia, então não existe um ponto inicial. Se não existe um ponto inicial, eu paro. Certo? E a gente viu também que se eu tenho uma árvore, normalmente a gente desenha assim, tá? Se eu tenho uma árvore, então, este cara aqui é raiz, e esse cara aqui é uma subárvore. Certo? Então, sendo uma subárvore, no caso aqui, se é uma árvore binária, vou chamar de subárvore esquerda, certo? Se ele é uma subárvore, por definição, este cara aqui é a raiz da subárvore. Porque ele é o pai desses caras aqui. Ok? Tudo bem? Então, esse conceito de subárvore, ele é relevante, porque quando eu vou fazer um caminhamento, ou seja, eu vou percorrer os elementos, eu quero saber em qual subárvore eu estou andando. Eu não reconheço isso aqui só como um elemento. Eu reconheço isso aqui como uma subárvore. E lembre-se, o computador não vai dar visibilidade. Então, eu tenho que entender que essa subárvore, ela pode ser vazia. Por exemplo, esta subárvore aqui, ela é vazia. Ah, como é que eu sei que é vazia? Eu coloquei lá vazia. Eu quem? Eu, desenvolvedor. Não foi eu, professor. Eu, desenvolvedor. Como é que eu faço isso? Aqui, ó. Bom dia. Agora filmou. Que jeito. Tá? Aqui. Aonde? Na hora que eu estou criando o nó. Lembre-se, eu vou repetir isso quase todas as aulas. Cada função faz uma coisa. Então, se você vai colocar, qual é a ideia de colocar um novo elemento lá dentro, na minha árvore? Este elemento tem que existir.
Mas como é que eu faço ele existir no meu programa? Eu tenho que criá-lo. A partir de quê? A partir de dados de entrada, que foi lido aonde? Na função de leitura. Então, olha lá. Qual é a sequência que a gente vai olhar? A gente vai ter. Eu tenho lá uma função que lê. Tem uma função. Então, uma função de leitura de dados. Certo? Da onde estão vindo esses dados? Do mundo real. Certo? Então, eu vou só tratar. Nessa função de leitura de dados, eu vou receber se esses dados estão ok. Estando ok, então, agora eu vou inserir os dados numa cápsula, numa estrutura. Então, eu vou inserir, dizer, esses dados estão ok? Então, agora eu posso pegar esse cara, inserir num elemento. Por que eu estou inserindo no elemento? Certo? Porque este elemento, então, como é que eu faço a inserção no elemento? Eu criando um elemento, um nó. Depois que eu inseri o elemento, agora eu vou chamar assim, registrar este elemento no conjunto. Na verdade, tem conjunto porque tem uma ordem, tá? No meu conjunto de elementos. Então, eu vou guardar esse elemento junto com outros elementos. Certo? Já ficou até 4 a 5 horas da manhã assistindo o jogo do Japão. O Japão não perdeu. Bom dia. Então, eu vou registrar este elemento no meu conjunto de elementos. Mas isso ele já foi feita a leitura, já foi verificado se os dados estão ok, já foi criado um novo elemento, inserir os dados num elemento. Né? Porque, e aí, só então que eu tenho uma caixinha, eu posso pegar essa caixinha e dizer assim, junta com as outras caixinhas que eu tenho. É isso. Ok? Tudo bem? Então, se eu pensar como é que eu vou inserir um elemento na minha árvore, se você quiser fazer tudo aqui, vai ser complicado. Porque aí eu não vou conseguir fazer recursão. Entenderam? Então, se cada coisa fizer uma coisa, está tudo bem. Então, supondo que a gente já tem a função de leitura de dados. Quais são os meus dados? Ora, esta parte aqui, então vamos voltar aqui para a estrutura. Esta parte aqui, certo? Representa dados? Não. Esta parte aqui vai representar o quê? A nossa necessidade de controle. É como nós vamos organizar, né, os dados que vão entrar. Para isso, nós não vamos inserir no vetor, nós vamos inserir ele numa sequência de endereços aleatórios, quase aleatórios, né? Endereços que a gente desconhece,
que não são necessariamente sequenciais na memória. Então, tudo isso a gente está guardando em memória, por enquanto. Tá? Então, se a gente está pegando este conjunto de endereços e é uma árvore binária, significa que eu vou ter 2 filhos. Então, esta parte aqui, a outra parte, tá? Diz respeito aos dados em si. Então, esta parte superior, tá? Representa os dados. Ah, quais são os dados que eu quero gravar? Qualquer coisa. Certo? Depende de quê? Depende da aplicação que você está fazendo. Pode ser um vetor? Pode ser um vetor. Pode ser uma outra árvore? Pode ser uma outra árvore. Pode ser uma lista? Pode ser uma lista. Pode ser qualquer coisa. Lembre-se, a gente aqui é Deus. A gente coloca qualquer coisa. Né? Depende de quê? Da minha vontade? Não, depende da necessidade dos nossos clientes. Não depende da gente. Aqui depende da gente. O que está aqui marcado aqui de verde, isso depende da gente. Isso aqui é a nossa ideia. Isso aqui não é a nossa ideia. Isso aqui é a necessidade que o cliente tem. Porque os dados não nos pertencem. Como eu guardo os dados, sim, mas os dados não nos pertencem. Ok? Beleza? Tranquilo? Fala. A gente só cria esse novo nó, ele é um 24, né? Não foi. Aqui, já vou chegar nela. Tá? Ok? Tá bom? Então, esta vai ser uma estrutura de uma árvore binária. Por que uma árvore binária? Ela tem 2 filhos. Filho 0, filho 1. Que em árvore binária, a gente chama de filho direito e filho esquerdo. Ou simplesmente direito e esquerdo. É só uma convenção. Não necessariamente esses caras estão com endereços menores e maiores. Endereços. Dados não. Endereços. Mas o da direita, ele não está necessariamente abaixo do da esquerda. Endereços. Endereço de memória significa que eu tenho aqui a minha estrutura da memória. Então, vou chamar isso aqui de A, B, C, D, E, né? Então, pode ser que o A esteja aqui, o B esteja aqui, o C esteja aqui, o D está aqui, e o E bem aqui. Na memória. Lembra que isso aqui é uma representação gráfica nossa, não é do computador. Então, quando eu estou falando na visão do computador, isso aqui foi a memória principal. Esses caras estão em quaisquer lugares. Em quaisquer lugares. Como eu quero lidar com isso é outra história. Então, isso aqui é só uma representação gráfica para facilitar a vida de vocês. Não do computador. O computador jamais vai entender isso aqui. Você coloca o B mas menor do que o A. Não tem isso. Isso tinha em vetores. Por que em vetor tem? Porque é simples. E quando você vai usar um vetor, você define o vetor, ele aloca
endereços sequenciais. Aí no vetor é mais fácil. Mas isso já não existe em lista. Ok? Então, se o endereço pode ser em qualquer lugar, eu tenho que aprender a como controlar isso. Esse controle de endereço vai ser a nossa parte. Beleza? Tudo bem? Mais alguma coisa? Tá tudo bem? Então vamos lá. Então, lembre-se sempre desta ideia. Eu vou ler meus dados. Então, neste caso aqui, a gente pode escolher qualquer tipo de dados. Qualquer. Eu botei um tipo T aqui, mas para facilitar o aprendizado de vocês, ou melhor, para facilitar o meu ensino, a gente pode usar coisas simples como os dados. Por quê? Porque eu estou só simulando o que vai ser. De qualquer forma, eu vou precisar ter uma chave. Tá? Eu vou precisar ter uma chave. Ela me oferece para os coleguinhas. Esta chave é a chave que vai fazer com que eu entenda como organizar as minhas coisas. Então, vejam. Pode ter mais coisa que pode, o que você quiser. O que quiser. Só precisa, basta ter só um campo. Não, você pode ter 200 campos aqui. Não tem problema. Desde que você, se é uma árvore binária, você tenha que ter o filho direito e o filho esquerdo. Ou filho 0, filho 1. Tudo bem? E direito e esquerda é só uma convenção. Não tem que chamar de direito nem de esquerda. Tá? Se você quiser colocar tá bom? Completo. Se quiser chamar de tom e gelo, se quiser chamar do que você quiser, desde que você entenda o que você está fazendo. Ok? Ah, tá. Então, uma vez que eu defini uma estrutura, eu tenho que, dado a entrada de dados, eu tenho que criar um elemento para poder guardar esse elemento no conjunto. Como é que eu crio um elemento? É assim. Então, eu tenho o tipo árvore, que é esse que eu defini, certo? E eu vou ter uma função onde a entrada de dados são os dados que eu entrei ontem. Os dados que eu li em algum lugar. Eles só foram lidos, estão invariáveis. Mas eles não estão dentro da estrutura. E agora eu vou colocar ele dentro de uma caixinha. Uma caixinha. Então, como eu preciso saber exatamente qual é o endereço de memória que essa caixinha vai estar, tá? Eu vou precisar alocar memória. Veja, qual é essa caixinha? Esse novo nó. Então, este novo nó, eu estou alocando. Né? Claro que aqui eu estou fazendo de forma algorítmica e não escrevendo em C. Tá? Mais ou menos. Mas é para entender que vocês têm o malloc.
O que faz o malote? Ele vai lá, faz a mesma coisa que vocês fazem quando vocês definem um array. A mesma coisa. Ele vai lá e grava, olha, eu vou pegar este pedaço. Beleza. E aí, eu vou dizer que este pedaço certo? Tem 3 partes. A primeira parte é a chave. A chave eu vou colocar o dado que eu li. Certo? Este dado foi o dado que eu li. Era isso que ele estava perguntando, né? Esta chave vem para cá. Pronto. Então, no caso aqui, eu li A, estou colocando A. E agora, a parte minha de controle, eu tenho que gerenciar. Então, se eu vou gerenciar, sempre apontando para mim. Ponto. Acabou. Ah, se eu quiser criar outro, beleza. Posso tirar quantos que eu quiser. Certo? Isso aqui vai fazer aquilo ali, ó. Isso aqui, esta função vai fazer aquilo lá. Na minha memória. Entenderam que eu vou ter que assumir que eu, de algum jeito, passo para outro. Já foram presos muitos caras lá. Certo? Ele foi só dentinho. Bom, então vamos lá. Lembra que eu falei que o caminho ele percorre elementos de estrutura de um ponto inicial a um ponto final? Só que final e inicial podem não existir. Então, uma vez que eu criei, agora eu quero inserir aonde? Na minha árvore. Então a árvore tem uma raiz, ou um pai. Certo? Qual o lugar que eu vou inserir? Sempre na raiz. Mas numa raiz vazia. Uma raiz de uma árvore vazia, neste caso. Vou ensinar para vocês. Então, eu só posso inserir, certo? Se este cara for vazio. Fora isso, eu tenho que caminhar na minha árvore, achando a posição. Então vamos supor que eu criei o A, B, C, D e eu quero inserir deste jeito aqui. Não, peraí, ele está feio.
Vou botar um jeito mais bonitinho aqui, só para facilitar a minha vida. Tá? Então, eu li nesta ordem. Tá? Hoje querem me cobrar mesmo. Passou do dia 10. Então, eu vou ler nesta ordem aqui, ó. B, E, B, C, A. Certo? Então, esta vai ser minha entrada de dados. Por que vai ser essa? Porque eu quero que seja essa. Eu quem? Eu, o usuário. Tudo bem? Porque eu quero construir aquela árvore lá com vocês. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Sempre, o pessoal que foi de AID1 comigo no semestre passado, tem que saber disso. Verificar se é vazio. Então, por isso que tem aquele espaço lá. Então, esta é a função de inserir. Se pai é nu, então, olha, vou fazer bonitinho para você, para se o pai for nu, eu reconheço que esse cara novo não é o D, certo? É o D com 2 ponteiros. Então, este cara aqui vai ser minha primeira chave. De qual árvore? Desta subárvore aí que eu achei vazia. Qual subárvore é? Não sei. Certo? Se não tinha nada, então ela vai ser a minha subárvore. Ok? Eu vou retornar este pai. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Fala. Se ele tiver vazio, então eu passar vai ser a raiz. Isso. Tá? Este novo nó que já está alocado bonitinho lá, certo? Vai ser o novo nó. Tá? Aí onde é que eu estou fazendo isso? Eu estou retornando para quem? Para quem que eu estou retornando? Para o programa principal. Então, é lá no meio que vai estar lá no programa principal. Vou fazer bem aqui, tá? Do tipo árvore. Eu vou chamar ele de... Quero chamar de raiz, né? Então, vou colocar assim. Tipo T. Dado. Aí tem uma função. Dado igual
leia dado. Eu não sei o que vai ser, certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai usar a chave. Certo? Só para facilitar a gente. Então, dado vai ler o dado. E agora? Opa! Início igual tipo árvore início e então o início criei, ele é nulo. Professor, esse início eu coloquei nulo. Por que eu não criei um novo nó para ele? Por que eu não aloquei? Porque esse cara é só uma referência. É o meu ponto de partida. É isso. Tá? Aí eu vou lá. Opa! Lembra que cria nó precisa do tipo árvore? Então, criado igual cria nó do tipo. Com que dado que eu tenho? Um dado. Pronto. Agora, este cara tem um endereço. Certo? Este cara também tem um endereço. O que eu tenho que fazer? Opa! Início a receber. Inserir. Passando o início e colocando o criado. Só vou mudar aqui um pouquinho, tá? Só alterei a ordem. Não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Então, o dado vai lá ler dados, coloca nos dados. Tudo bem? Eu não sei o que eu vou entrar, então eu tenho a função lá de leitura. Então, estou seguindo aquilo lá. Se está ok, está validado, ele vai estar aqui dentro. Agora, eu vou criar minha caixinha. Aí, este cara já é um nó da árvore, ou já é um elemento do tipo árvore. Então, esse cara tipo árvore, eu vou criar o nó. Então, criei minha caixinha. Não coloquei ainda na árvore. Agora eu vou inserir na árvore. Que árvore? Ora, nessa árvore aqui. E qual o valor que ela tem? Por enquanto ela está nula. Então, vamos olhar. Se este cara é nulo, esse cara vai apontar, vai receber o endereço do novo. Pronto. Acabou. E vai retornar este cara para cá. Então ele recebeu, eu copiei este para este, e este veio para cá. Tudo bem? Mesmo? Acabou.
E agora? Bom, coloquei o primeiro. Então, D já está lá na minha árvore. Agora, D está na minha árvore. Certo? Então, tem aqui. Apontando para D. Beleza? Tudo bem? Todo mundo está enxergando isso? Fernanda, tá? Beleza? Então vamos lá. E agora? Eu quero inserir um outro. Beleza. Só que eu só posso inserir numa subárvore vazia. Né? Então eu vou lá, passo de novo. Só que eu vou enquanto o dado for diferente de asterisco, eu vou ficar fazendo isso. Está errado, ok. Vai entre de D. Com o último A. Pronto. E aí vai errar, tá? Certo? Vou ler de novo. Ler dado. Agora eu quero ler o E. Aqui é uma sequência. Isso aqui é só uma coxamba, tá? O professor não quer fazer recursivo, está fazendo. Tá, eu estou repetindo isso. Tá? Estou só inserindo a minha leitura. Então, vou ler lá, eu li o E. Opa, criei o E. Ó, tá aqui o E. Certo? Aí eu vou olhar. Este cara, início, já não é mais nulo. Ó, início está voltando para D. Certo? Então, agora eu vou colocar lá, inserir algo que é D, endereço de D, e aqui tem o novo, que é o endereço de E. Certo? Então, quando eu entrei agora, a primeira vez ele era nulo. E esse aqui era o endereço de D. Então, vou só fazer, só para a gente acompanhar. Na primeira vez, este cara era nulo. E eu tinha como criado um endereço de D. Certo? Obrigado. E esse cara estava no endereço de D. Ok? Então, inseriu. Beleza, D. Agora, eu não botei o início como endereço de D, então, seria isso de D. Ele recebeu o endereço de D. Então, e agora eu vou ler o novo cara lá. Eu li o dado, que é o E. E aí, eu criei o nó E. Certo?
Então, criei um nó com dado é. Coloquei aqui criado é, qual o problema? Nenhum. Mas ele não tinha outro. Ah, pô, mas você não faz isso sempre? Leia nu. Exiba nu. E aí você vai lá. For de I igual a 1 até 20, faça. I igual a I mais 1. Você não recolocou outro valor aqui em 1? Então eu posso colocar outra coisa em criado, não tem nenhum problema. Porque que antes era T e agora não tem nenhum problema. Ok? Então, agora eu vou olhar. Opa! Este cara é nu? Não. Ele é D. E agora? Eu quero colocar ele à direita ou à esquerda? À direita. Por quê? E aí, como é que eu faço para colocar à direita? Eu vou pegar a minha chave de comparação. Certo? E qual é a minha chave de comparação? É a chave de dados que eu tenho. Uma delas vai ser uma chave. Então, se o pai ponto chave for menor que o novo ponto chave, eu vou inserir. Ora, pai não tem um endereço de B? Aí é endereço dela. E aqui é o endereço de E. Certo? Concorda? Então, pai ponto esquerdo, endereço de D, ponto esquerdo. Esquerda não, direito, né? Eu sempre confundo, tá? Então, chave D é maior do que E, então aqui é D e aqui é E. Endereço de E, endereço de D. Tá? Então, é maior? Não, D não é maior do que E. Então eu não entro aqui. Vou verificar do outro lado. Pai, que é endereço de D. Certo? Chave, que é D, é menor do que endereço de E, ponto chave, que é E. Então eu sei que é desse lado. É logo a próxima? Não sei. Só sei que eu só posso inserir se este cara for nu. Então o que eu faço? Eu vou procurar neste lado. Direito. Eu sou péssimo para isso. Tá? Então o que eu vou fazer? Pai, que é endereço de D, vai inserir pai ponto direito. Ora, quem é pai ponto direito? Este cara aqui, ó. E o novo? Ah, o novo continua endereço de E. Ok? Tudo bem? Então, o que eu estou dizendo? Para finalizar, o que eu estou dizendo?
que este cara agora aqui, quem é este cara? É este cara aqui, ó. Este cara aqui é este cara aqui, ó. Agora ele é nulo. Ah, então se ele é nulo, então, pai ponto novo, tem um erro. Tudo bem, já resolve o erro. Pai ponto nu, pai, ele é nu, então ele vai receber o endereço de E. Quem é esse cara? É este cara aqui, ó. Pai ponto direito. Então este cara aqui vai apontar para E. Opa! E ele retorna para cá. Ora, estou retornando para cá, não é para o pai, é pai ponto direito. Logo, isso aqui também deve ser pai ponto esquerdo. Agora, este cara tá ok. Veja lá. Tranquilo. Então, este cara aqui, que era nu, agora ele aponta para o endereço de E. E esse cara continua sendo o endereço de B. Está feita a mágica. Então, ele vai retornar. Quando retorna para quem chamou. Retorna nessa linha. Então, retornou para cá o valor. Beleza. E agora? Eu faço a próxima linha. Qual é a próxima linha? Retornar o pai. Para quem? Para quem chamou. Então, este pai, que continua em endereço de D, agora ele tem o D e o E. O D e o E. E agora? Agora a gente vai fazer o B. Então eu vou lá, vou ler aqui, B. Então, lê o B. Então, cria nó, vai receber o endereço de B. E o B aqui. Ok? Então, criei o B. Olha, quem é início? Início continua sendo o endereço de B. Ó. Endereço de B. Então, eu vou passar o endereço de B e agora o endereço de B. Tudo bem? O que ele vai olhar? Agora eu vou apagar aqui. Eita. Oi? Mas se esse retorno de pai e o pai foi doador? Oi? Esse retorno de pai e o pai foi doador? Sim. Eu vi lá embaixo. Tem. Mas se eu faço aqui, ele não vai fazer isso aqui. Veja que eu estou com o pai e recebeu um novo. Aí ele vai ficar comparando de novo. Só para ele não comparar esses dois cis aqui. Senão ele vai comparar. Ele vai comparar e vai voltar. Só por isso. Tá? Eu vou escrever isso aqui. Pai, ponto esquerda. Foi só para não ficar. Então vamos lá. Então, agora eu estou passando o novo, que é B.
Certo? Ora, pai é nulo? Não, não é nulo. Porque pai é D. Então, se pai é D, não é nulo, eu vou verificar. Pai ponto-chave, que é D. Pai ponto-chave, que é D. Certo? É maior do que novo, que é o endereço de B. Ponto-chave, que é B. Eu falo ponto, que é melhor falar ponto do que chave. Seta, tá? Então, chave do novo é B. Chave do pai é D. Então, ele é menor? É. Então, eu vou inserir no pai ponto esquerda. Esse pai ponto esquerda é nulo. Esse aqui continua sendo o endereço de B. Certo? Então, se pai ponto esquerda é nulo, ele vai entrar como nulo, pai é nulo, então o pai recebe o novo retorno pai. Na verdade aqui, sabe como é que faz? É assim, ó. Fazer de isso aqui, some tudo e fica só assim. Por quê? Ele vai retornar o novo e eu vou pegar nessa atribuição aqui. Mas tudo bem. Certo? Então, pai ponto esquerda vai receber este cara aqui, este novo. Então, pai ponto esquerda agora vai receber o endereço de B. Não é mais nulo. Então, agora você precisa ter aula outra hora da manhã. Você chega assim. Olha que foda. Juro que eu tava lá na frente desde 10h40. Desde 10h40, Léo. As aulas começam às 10. Não, tô sabendo. Olha só. Entenderam? Então agora eu tenho esta árvore assim, ó. Pelo mesmo processo, eu vou ler C. Então vou lá. Eu li B, ó, B é diferente de A, eu vou ler C. Leio C, eu vou criar C. Certo? Eu vou ler C, eu vou criar C, né? E aí eu vou inserir, passando o endereço de D, o criado é o endereço de C. O que vai acontecer? Ele vai olhar aqui. Este cara não é nulo. Endereço de D é maior que C? Não. É. Né? Então é maior. Então eu vou inserir no pai esquerdo.
Mas quem é pai esquerdo? B. Pai esquerdo, eu vou inserir no pai esquerdo, mas pai esquerdo não é mais B, não é mais nu, é o interesse de B. E aqui eu estou inserindo C. Então, quando eu chamar isso recursivamente, ele vai lá, pai é nu? Não, este cara é